Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Hoje nós vamos falar sobre a pandemia do ponto de vista da psicologia e da sociologia. Nós estamos aqui com a psicóloga Indianara Nunes. Olá Indianara, tudo bem? Tudo bom. Do ponto de vista da sociologia, podemos falar o seguinte: a pandemia ela tem toda uma contextualização histórica, política, social e cultural. Nós sabemos que a Covid, ela vem, por exemplo, ela iniciou na China. Depois da China, ela foi para a Europa e aí chegou ao Brasil. Acontece que o tratamento da questão da pandemia, ela envolve questões políticas, interesses ideológicos e isso que está em jogo. Por exemplo, Estados Unidos e China temos um conflito tipo geopolítico. E nós temos o seguinte: a forma como cada governo trata da questão da pandemia, o atendimento, por exemplo, às pessoas para evitar o máximo de morte. Então, essa forma como acontece vai depender da forma também como politicamente cada governo vai pensar a pandemia do ponto de vista estratégico. E o que é que acontece? A sociedade, de forma geral, ela é quem sofre com isso. No caso brasileiro, nós temos um exemplo prático. Nós temos, por exemplo, um governo que ele politizou a questão da pandemia. Ele joga a questão da politização e da ideologização para a esquerda, mas ele politizou a partir do primeiro momento que ele vai tratar a pandemia simplesmente como uma farsa, negando a pandemia, ou quando não nega, ele coloca a culpa, por exemplo, na China. E isso aí ele vai criar uma cortina de fumaça sobre os principais problemas do país. Nós temos, inclusive, a pandemia do Brasil, o número de mortes no Brasil já tinha atingido uma quantidade absurda. O Brasil é o terceiro país do mundo com maior número de mortes e número de casos de coronavírus. Por aí nós já vemos a questão como se apresenta. E temos também, como o governo atuou para atender às necessidades, ele se negou, o governo federal se nega a atender de forma igualitária para todos e joga a culpa, por exemplo, nos governos estaduais. Então, o que nós vamos ter é uma sociedade que vai sofrendo cada vez mais, porque o número de mortes por Covid aumenta. Nós temos poucos testes, por exemplo, para um país do continente do Brasil, e o governo o tempo todo negando essa situação, de modo que a sociedade sofre bastante com isso. Agora nós vamos ouvir da psicóloga Indianara Nunes o que ela tem a dizer sobre os impactos da pandemia do ponto de vista da psicologia. Olá, tudo bem? Bom, primeiro, nós não podemos considerar a pandemia sem considerar a questão psicológica e como ela tem afetado os indivíduos. Nós vemos que está havendo um movimento de descontextualização dos problemas psíquicos com relação à pandemia. E nós somos seres sociais. Não se pode pensar no problema de saúde mental de cada indivíduo sem pensar na questão social na qual nós estamos inseridos, que é o contexto de pandemia. Então eu trouxe para vocês alguns sintomas físicos e psíquicos que foram gerados com relação à pandemia. Do ponto de vista físico, nós temos tremores, agitações, dores de cabeça, cansaço, palpitação. E do ponto de vista psicológico, nós temos tristeza profunda, solidão, sentimento de incapacidade, medo, frustração, choro, alteração no sono e o sentimento de estar desorientado. Outro ponto que deve ser considerado é a questão da depressão. E a questão também volta para o ponto de vista individual, né, de cada sujeito. Nós não estamos tratando a questão da saúde mental junto com essa questão do tratamento da Covid. E é necessário que exista também um tratamento de saúde mental, porque as pessoas estão cada vez mais se hipermedicalizando e cada vez mais tendo diagnósticos distribuídos. E do meu ponto de vista profissional, esses diagnósticos estão sendo feitos
sem a cautela de considerar que existe um contexto social que está interferindo na saúde mental das pessoas. Para vocês terem uma noção, desde 2009, o Brasil ocupa no ranking da OMS em relação à saúde mental um lugar de liderança, os primeiros lugares com relação à depressão e ansiedade. Com a Covid, esses números dobraram e eu acredito que esses números ainda estejam sendo pouco noticiados. Outra questão fundamental é o absurdo dos índices de suicídio no Brasil. Eles cresceram muito, principalmente entre os jovens, e a terceira causa de morte entre os jovens no momento é o suicídio. E a pandemia está conectada com isso. Um dos pontos que contribuem para isso é que a geração jovem atual é uma geração que participa do emprego informal, né, do mercado de trabalho informal, principalmente com o empreendedorismo, as startups e a iniciativa própria. Foi uma geração hiperqualificada, uma geração que teve um acesso maior à saúde e educação e que por conta disso se desenvolveu nesse mercado de trabalho do empreendedorismo. Com o advento da Covid, o número de desemprego aumentou muito, todo mundo teve que se reinventar e muitas empresas entraram em falência. Então, isso também influencia a questão da saúde mental dos indivíduos dentro desse contexto de pandemia. Sem contar com a questão do isolamento social, que distancia as pessoas dos seus entes queridos, né? E a questão do luto. Muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos. E esse luto, por estar acontecendo em massa, está sendo desconsiderado, sendo visto como algo minimizado. Os números de mortes viraram apenas números, mas são pessoas, são familiares, são amigos, né? E as condições que acontecem nos enterros, devido à questão de saúde pública, com o caixão fechado, você não tem as condições nem se despedir do seu ente querido. Então, tudo isso está afetando as pessoas. Então, isso também contribui para o aumento do índice de alcoolismo, o índice de tabagismo, certo? E o índice de usuários de medicações ansiolíticas e antidepressivas, assim como, acredito eu, o índice de diagnósticos de depressão e ansiedade. É importante lembrar que muitas pessoas estão procurando um psiquiatra nesse momento, estão saindo com sua receita de antidepressivo e sua receita de ansiolítico, ou com algum diagnóstico padrão sem contextualização. Isso é uma crítica à parte médica e a uma cautela que talvez não esteja acontecendo ao considerar o contexto social. Certas pessoas estão se medicando e se dopando, digamos assim, não se permitindo entrar em contato com os sentimentos que precisam ser entrados em contato. É uma oportunidade também, sem querer vangloriar ou sem querer romantizar a pandemia, é uma oportunidade de autoconhecimento, né, e de desenvolvimento de mecanismos de autorregulação, mecanismos de autocompreensão e formas de lidar com o seu sofrimento psíquico. Muito bem colocado pela psicóloga Indianara Nunes sobre esse cenário da pandemia, essa questão que envolve muito os aspectos psicológicos, traz muito problema, inclusive de depressão, de ansiedade, e nós estamos vendo cada vez mais esse índice aumentando. De modo que, se não tiver uma preocupação por parte dos governos federal, estadual e municipal no que diz respeito à atenção máxima a essa questão da pandemia, no sentido de atender o máximo as pessoas e evitar o máximo possível de casos, e uma das formas de evitar os casos é aumentar o número de testes para que as pessoas também tenham mais segurança, porque à medida que se sabe quanto se tem de pandemia, de pessoas infectadas, é mais fácil ter um controle. Se isso é negado, então a tendência é piorar. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do nosso vídeo, dê o joinha e não se esqueça de se inscrever se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Até mais.